Oi, gente. Meu nome é Sara e hoje eu estarei fazendo uma introdução à microbiologia. Bom, o que é microbiologia? A microbiologia é o estudo de micro-organismos, incluindo bactérias, fungos e protozoários. Ela desempenha um papel crucial em várias áreas, incluindo a medicina, a agricultura, biotecnologia e a ecologia também. Bom, vamos começar com os tipos de micro-organismo. E podemos começar pelas bactérias, que são micro-organismos unicelulares, procariontes, responsáveis por diversas funções vitais. Por exemplo, a gente tem a bactéria lactobacillus, que podem ser encontradas em iogurtes e probióticos. E também tem as bactérias patogênicas, que são algumas que causam infecções intestinais. E outras causam infecções de pele. Vírus são agentes infecciosos que dependem de células hospedeiras para se reproduzir. A reprodução ela replica apenas dentro de células hospedeiras vivas e são muito menores que as bactérias. Eles são importantes, por exemplo, para combate à gripe, HIV, que nós tomamos vacina que contém alguns desses vírus, para o nosso corpo criar uma resistência. E os fungos são organismos eucariontes, alguns causam doenças, outros têm aplicações industriais. No geral, a gente pode incluir, por exemplo, os eucariontes, que são células com um núcleo definido. E também tem a estrutura, que podem ser unicelulares, com pequenas leveduras, ou multicelulares, com bolores e cogumelos. E essa reprodução pode ser sexual e assexual. Estrutura e fisiologia microbiana. Parede celular. É uma estrutura rígida que confere forma e proteção à célula. Bom, a parede celular, basicamente, a maioria das bactérias tem uma parede celular, que confere a rigidez e a forma à célula. E algumas bactérias possuem a parede celular espessa, enquanto outras têm uma parede celular mais fina e uma membrana externa adicional. Membrana plasmática controla a entrada e saída dos nutrientes e substância. Bom, ela é uma bicamada lipídica que regula a entrada e a saída das substâncias. Material genético. DNA ou RNA que carrega as informações. E o ribossomo, que é organelo responsável pela síntese de proteína, ou seja, ela quebra as proteínas para uma melhor digestão. Métodos de cultivo e identificação. Cultivo de meios. São micro-organismos que são cultivados em meios específicos para a identificação. Microscópia é o uso de microscópios para observar a morfologia e a estrutura. Testes bioquímicos são análises químicas que foram feitas para determinar características metabólicas. Técnicas moleculares. Detectação de metal genético para identificação precisa. Papel dos micro-organismos na saúde. Microbioma. São bactérias benéficas que habitam o corpo humano. Bom, a microbiana ela se refere a um conjunto de micro-organismos como bactérias, vírus, fungos e protozoários que habitam diversos nichos do corpo humano, como a pele, boca, intestino e o trato orogenital. A sua função basicamente é digestão e metabolismo, por exemplo. Micro-organismos intestinais ajudam na digestão de alimentos não digeríveis, como fibras, e na síntese de vitaminas.
e ácidos graxos de cadeia curta. Ela também regula o sistema imune, interagindo com o sistema imunológico para promover a maturação de células e a produção de anticorpos. Bom, os probióticos, eles são suplementos com bactérias que promovem a saúde. Basicamente, eles são micro-organismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, eles conferem benefícios à saúde do hospedeiro. Eles são encontrados em suplementos alimentares e alimentos fermentados, como iogurte, kefir, enfim. Bom, seus benefícios é que ele melhora a saúde intestinal. Com isso, aliviam sintomas de distúrbios gastrointestinais, como diarreia e afins. Patógenos são micro-organismos causadores de doenças infecciosas. Bom, basicamente, eles causam doenças, isso inclui bactérias, vírus, fungos e protozoários. A patogenicidade de um micro-organismo depende de sua capacidade de invadir o hospedeiro e também de evadir o sistema imunológico e causar danos aos tecidos. Micro-organismos de doenças infecciosas. Transmissão. Contato, gotículas respiratórias, alimentos e alimentos contaminados. Bom, a transmissão de micro-organismo patogênico é o primeiro passo para o desenvolvimento de doenças infecciosas. A forma de transmissão varia conforme o tipo de micro-organismo e a doença específica. O contato direto, ele ocorre através do contato físico direto entre uma pessoa infectada e uma pessoa que não está infectada. Como, por exemplo, beijar alguém que está com herpes ou então encostar uma pessoa que está com sarna. E também tem o contato indireto, que são transmitidos através de objetos contaminados, como talheres, brinquedos ou até mesmo encostar numa maçaneta. Gotículas respiratórias. Transmissão através de gotículas que são expelidas quando uma pessoa infectada tosse, por exemplo, ou fala. A gente pode falar sobre o que aconteceu recentemente, que é o Covid-19, onde as pessoas tinham que usar máscara para evitar essa contaminação continuasse. Doença. A doença são sintomas e compilações decorrentes da infecção. E a infecção? Desculpa, eu deveria te falar da infecção primeiro. Bom, a infecção são micro-organismos que se multiplicam em casos humanos. Esse processo é o estabelecimento de imunificação dos micro-organismos patogênicos no corpo. Depois que a pessoa já foi transmitido e afins, e aí começa uma infecção. E aí, depois da infecção, vem o desenvolvimento da doença. Essa doença ocorre quando os micro-organismos causam danos ao hospedeiro, resultando em sintomas clínicos. Falando do caso do Covid-19 ainda, como podemos falar da falta de ar, problema respiratório, dores e afins. Controle e prevenção de infecções. Higiene. Lavar as mãos é fundamental para evitar infecções. Por exemplo, antes de comer ou após usar o banheiro, depois de tossir ou espirrar, e após o contato com superfícies ou pessoas que podem ou não estar infectadas, é crucial lavar a mão. Vacinação. Ela imuniza o organismo contra doenças infecciosas. Por exemplo, tem a vacina do Covid, que é o vírus, porém desativado, para que o nosso corpo, quando a gente entrar em contato, ele já está ciente do que está por vir. E desinfecção. Eliminar os micro-organismos em superfícies e ambientes, como, por exemplo, usar álcool 70, máscara. Bom,
Aplicações da microbiologia. Saúde. Diagnóstico e tratamento de doenças infecciosas na alimentação. Produção de alimentos e bebidas fermentadas na indústria. Bioprodução de enzimas, antibióticos e biocombustíveis e no meio ambiente, uma biorremediação e tratamento de resíduos. Bom, eu agradeço por terem assistido até aqui e que vocês tenham aprendido alguma coisa. Obrigada.